Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Em nome do IFAL Campus Coruripe do NEABI, eu quero dar as boas-vindas a vocês e também agradecer a participação do nosso convidado no nosso evento. Eu sou o Tiago, eu sou monitor e eu estou aqui para auxiliar nessa atividade, nesse mini curso. Nós vamos passar mais tarde um link que vai servir como lista de presença e é importante para vocês receberem o certificado de vocês. Então fiquem atentos que é para preencher com o número da inscrição do minicurso e não do evento em si, do minicurso. Só que eu vou avisar isso quando eu enviar o link, então podem ficar tranquilos em relação a isso. O nome desse minicurso é Imagem em Contrastes, quem são os indígenas de Alagoas. Nosso convidado é o professor Vinícius Alves, e eu vou deixar agora passar a palavra para ele, para que ele possa falar mais sobre ele e começar o minicurso. Obrigado, Tiago. Boa tarde, gente, novamente, aos que chegaram. Antes de mais nada, esse mini curso ele não foi pensado só por mim, foi também pela minha namorada Bruna, só que ela tem uma atividade agora à tarde da residência pedagógica e ela não pôde estar aqui. Aí assumi essa atividade com vocês à tarde, passaremos sós. Pela manhã tivemos uma atividade muito produtiva com o pessoal da manhã, fizemos algumas discussões, fizemos algumas discussões e agora à tarde voltamos para dar prosseguimento agora com outro grupo, que no caso são vocês. Como o Thiago bem falou, meu nome é Vinícius, tenho nos últimos anos me dedicado ao estudo dos povos indígenas do sertão de Alagoas, em especial o Jiripancó e os Calancó, o Jiripancó habitando o município de Pariconha e os Calancó habitando Água Branca. Quando eu falo esses nomes, muito pouca gente conhece Pariconha, que existe Pariconha, mas é uma cidadezinha lá no interior no interior do Alto Sertão de Alagoas, onde eu me dedico fazendo pesquisa, estudando especialmente tanto as pinturas corporais como outras práticas rituais e tradicionais dessas duas populações. E fico feliz com o convite do evento, não é a primeira vez que participo desses eventos do NEAB, já havia participado em outro realizado em Palmeira dos Índios, um abril indígena, não sei se alguém aqui participou, mas estivemos por lá e foi também muito produtivo. E, como o Tiago bem introduziu, nesse mini curso a gente pensou em trabalhar essas imagens, esses contrastes que existem sobre os povos indígenas de Alagoas. Vocês assistiram agora há pouco as falas da atividade da tarde, em que foi discutido muitos temas da temática indígena. E agora a proposta é que a gente se aprofunde, né, nessas questões, especialmente aqui em Alagoas, sobre essas imagens dessas populações, como é que vivem essas populações hoje, como houve o processo de formação. Deixa eu projetar aqui para vocês, só um segundo. Está aparecendo para todos? Sim. Ótimo. Então, continuando, o tema desse mini curso, dessa pequena hora que passaremos aqui é para trabalhar essas imagens e esses contrastes sobre os povos indígenas em Alagoas e entender quem são essas populações, onde vivem, como sobrevivem, dando quase uma de Globo Repórter. Mas, antes de mais nada, essa primeira imagem do nosso slide, ele traz. Oi, Nairi, tá novamente por aqui. Nairi estava com a gente pela manhã. Oi, desculpa, demora. Mas apareci. Tudo bom? Tudo. Vamos lá. Essa primeira imagem ela traz um praiá que para quem conhece, que já deve ter visto, para quem não, é um dos símbolos religiosos do Alto Sertão de Alagoas, muito comum entre os indígenas do sertão, e como eu gosto de chamar, um cartão de visita. É o primeiro símbolo que quando alguém chega a uma comunidade acaba vendo ou observando. Então, essa imagem ela retrata bem o que são esses povos indígenas de Alagoas, porque vejam só, num primeiro olhar a gente até associa ela à questão indígena, mas ela traz um mistério do que é essa máscara, ela traz uma questão do, por exemplo, o bioma que está por trás, porque geralmente a gente associa os povos indígenas a outros climas, e não a Caatinga, não ao sertão de Alagoas. E aí, essa imagem eu trago ela como uma primeira provocação para mostrar que esses indígenas em Alagoas, eles têm suas particularidades que
os diferenciam de outros indígenas de outras regiões, e muitas vezes o que se espera, o que a sociedade, o que alguns de nós mesmos temos como imagem de uma população indígena. Pois bem, seguindo a mesma dinâmica da manhã, ao longo da apresentação, ela possui várias imagens. Caso algum de vocês queira fazer questões, perguntar ou comentar alguma coisa, fique completamente à vontade. A gente está aqui para socializar, não para apenas eu falar a tarde toda. Então fiquem à vontade para falar, ou aqui, ou pelo microfone, ou aqui pelo chat. É só ou falar ou levantar a mãozinha nesse meio tecnológico que nós estamos, tá certo? Pois bem, dando prosseguimento, uma primeira questão que a gente acaba tratando quando vamos tratar dos povos indígenas em Alagoas ou no Nordeste é entender o processo de colonização. Não só porque o Nordeste foi a primeira região de contato do colonizador vindo de Portugal, e aí eu não preciso me aprofundar nisso, porque eu tenho certeza que todos vocês tiveram essa formação básica muito boa no IFAL, mas esse primeiro contato, não só porque se dá primeiro aqui no Nordeste, mas também porque esse processo ele trouxe várias imagens e várias representações. Essa primeira imagem que eu trago para vocês é um quadro famoso, acho que todo mundo já deve ter visto no livro didático, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500, de Oscar Pereira da Silva. E observem essa imagem. Ela retrata, pelo menos na visão do autor, o processo de colonização. E aí a gente observa, analisando com atenção, tanto as caravelas portuguesas ao fundo, que aí é o símbolo da colonização, quando a gente lembra essas caravelas e a famosa Cruz de Malta. A gente observa os indígenas que habitavam o Brasil, ou pelo menos a imagem que se tinha desses indígenas, e aí notem que sua maioria estão nus ou com poucas roupas, segurando armamentos como arcos, flechas e semelhantes, e o momento simbólico, acho que é o momento, seja dos memes, seja das aulas de história, da chegada do português, em que há primeiro o indivíduo a pisar em solo brasileiro. E aí, esse indivíduo, notem que não é qualquer indivíduo, ele é um português, no centro da imagem, próximo àquela bandeira menor, aquela pequena bandeira logo no centro. Propositalmente, o autor pintou esse indivíduo no centro, o Oscar. E esse indivíduo é um fidalgo português, ele possui. É o ladrão. Ele possui o características de ser um senhor português, um fidalgo, ele não é qualquer pessoa que chegou. E vejam só, que ao chegar, ele já observa os nativos, e os nativos observam com receio esse ambiente. Então, para a gente começar a nossa tarde, essa é a primeira imagem, é o processo da colonização, é a chegada desse português, que aí a nossa trama começa, e aí os problemas surgem, os conflitos, as narrativas, que é o que a gente vai explorar. E aí, para essa primeira imagem, como eu falei, caso alguém queira falar, pode levantar a mão ou comentar no chat. Essa primeira imagem, a gente traz um primeiro problema. Quem eram os índios? Porque hoje é normal a gente definir índios. Quando a gente vai falar dos povos indígenas, a gente fala popularmente dos índios. Só que, e eu não sei se alguém já parou para pensar nisso, na verdade é um tema, um nome genérico, que a gente coloca um monte de população nesse meio e define como índios. Da mesma forma que, ao chegar nas Américas, o europeu também fez esse processo. No caso, Cristóvão Colombo, em 1492, quando nomeou todos os habitantes que ele viu, todo mundo no pacote só de índios, e isso permaneceu até o nosso tempo. Só que a primeira proposta é problematizar essa questão e entender que, por trás desse nome, existiam e existem uma diversidade muito grande. Não é algo simples de se fazer, dizer simplesmente índios, que a coisa se resolve. A coisa é mais complicada e vai bem mais a fundo. Vai bem mais a fundo. E, para isso, eu trago essa primeira descrição. Eu acho que alguém aqui já leu a carta de Pero Vaz de Caminha? De falar, minha gente. Eu já, mas só que eu não lembro muito, não. Podem ir falando que, como eu digo, quando eu estou na aula, Também não lembro. a gente não está velando o corpo. Também A não. gente não está velando o corpo. Se está velando o corpo, já passou para o enterro. A gente está aqui para falar. Podem ficar à vontade. Mas, querendo ou não, ou a gente leu alguma vez na vida, ou
a gente teve contato com ela na escola. E a primeira carta é o primeiro registro que descreve, pelo menos na visão do português, o que era o Brasil. E aí, para alguns, é até tida como a certidão de nascimento do Brasil. E aí, vejam esse pequeno trecho da carta que eu trago para a gente ver. Esse trecho descreve exatamente o que está na obra de arte ali de fundo que a gente viu, que inspirou a obra, até porque quando os portugueses chegaram em 1500, não havia registro, não havia câmera fotográfica e tampouco celular. E o que foi pintado daquele período foi depois, a partir da carta. E aí Caminha descreve o seguinte: dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Viam todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos e eles pousaram. Olha que narrativa de filme de primeiro contato. Caminha descreve, que, no fim das contas, o que ele está descrevendo. O português chegou, os nativos viram com olhar estranho aquele ali, avançaram sobre os portugueses, mas só de levantar a mão, os nativos todos pararam e o português controlou a situação. Essa é a primeira imagem que se tem do indígena. O exótico, pelado, com flechas, com arcos, e depois o indígena passivo, que ao ver o português com a mão levantada, se acalmou e se ajoelhou. Que, se a gente voltar para a imagem, é o que está acontecendo. Olha que propositalmente o pintor fez isso. Observem que os primeiros indígenas próximos do português, eles estão se ajoelhando e colocando suas armas no chão. E aí pensem que essa primeira ideia que se tem da colonização, ela não ficou lá atrás, infelizmente. A gente discutiu isso pela manhã, que isso vem sendo trazido até o tempo presente, chega como uma narrativa, e muitas vezes tudo passou no tempo. A gente evoluiu das caravelas para os carros, mas a gente não abandonou essa narrativa em alguns sentidos. Alguns ainda buscam esse indígena que ou deva ser passivo ou andar com arcos e flechas por aí. E eu ando nas aldeias de Alagoas, nunca fui flechado, ainda bem, não tive essa experiência, e nem terei essa experiência de levar uma flechada ou ver alguém pelado por aí, porque é uma narrativa que se perdeu com o tempo. Seguindo a nossa questão... Então eles inventaram uma parte? Pode falar, José. Então eles inventaram uma parte da história, não? Quando a gente trata disso, de fato, tem uma parte da narrativa que foi inventada aí, porque veja só, nos coloquemos no lugar de Pero Vaz de Caminha quando chegou ao Brasil. Primeiro, a gente passou por uma navegação extremamente complicada, em uma rota que não existia, que ninguém conhecia, a não ser Cristóvão Colombo e outros navegantes genoveses ou espanhóis que chegaram à América Central, mas agora a gente está lidando com o Brasil. Ninguém havia chegado, pelo menos oficialmente, ao Brasil. Passado por uma navegação com uma caravela extremamente precária, sem alimentação, sem recursos básicos. Para você ter ideia, na documentação, levar galinhas e animais pequenos, como uma vaca, por exemplo, é privilégio do capitão do navio. Ou seja, imagine os demais que não eram nada dentro do navio, apenas marinheiros portugueses, o que eles tinham para levar. Tanto é que muita gente morreu pelo caminho. E aí, quando esse indivíduo chega aqui, depois de uma viagem tão complicada, tão difícil e cara, ele encontra esses nativos andando na praia, Caminha, ele está fazendo nada mais, nada menos que uma propaganda. Ele quer divulgar o que existe aqui para que a colonização inicie. A intenção é divulgar um Brasil belo, com indígenas que, ao verem o português, não entram para a guerra, simplesmente se ajoelham. Vejam que, por exemplo, a pintura, ela é uma pintura inspirada no texto, mas vejam que ela é belíssima no sentido de verde. Ao fundo existe um verde misterioso que a gente não sabe o que tem, existem serras, existe todo um marketing, é o primeiro marketing da história do Brasil, divulgar o que tinha aqui, apesar de depois a gente ver que a coisa é mais problemática, mas a primeira intenção de Caminha, José, é divulgar isso. E aí, querendo ou não, ele acaba inventando certas coisas, certas narrativas, acaba colocando algumas questões, e aí cria-se essa narrativa que é, por exemplo, o que foi discutido na palestra que vocês assistiram, que a história acabou sendo contada do olhar do vencedor por um longo tempo, e não foi diferente nesse momento. A visão que a gente tem dos indígenas, a visão que a gente tem dessa chegada, dessa pintura, é a visão do vencedor, e não tem uma visão da perspectiva do indígena. Vejam que na própria pintura ele é periférico, ele não está no centro está o português chegando ao Brasil.
Então, espero ter respondido a tua pergunta. Há eu acho que não é inventar o termo, mas um aumentar da narrativa, deixar o negócio mais bonito, colocar uns enfeites, uns LEDs, para deixar a coisa mais agradável ao olhar de Portugal, entende, José? E demais. Entendi. Obrigado. Seguindo, a gente chega em outro ponto. Primeiro, ao contato. O contato, a chegada do português, a narrativa de caminha. Mas depois chega a colonização em si. E aí essa colonização é o momento que a coisa aperta. É onde o filho chora e a mãe não vê. É onde o português começa a implementar alguns modelos de colonização. E aí vejam essa primeira imagem. Alguém consegue descrever o que vê nessa imagem? Escravidão? Escravidão. Agora, ela não é, certo, José? Ela não é a mesma escravidão que a gente está acostumado. Ela não é a escravidão do negro africano ainda, é? Não. Que observem que eu vou propositalmente eu não coloquei o título para a gente ver primeiro a imagem, mas o título da imagem é uma obra do Jean-Baptiste Debré, acho que todo mundo já viu falar no Debré, famoso pela Missão Francesa, e ele intitulou de Soldados Índios da província de Curitiba escoltando selvagens. Olhem olha os termos que ele usa: soldados índios escoltando selvagens. E eu não preciso me esforçar em vocês para a gente saber quem é o selvagem e quem não é aí na narrativa do Debré. Vejam que os soldados eles cercam os indígenas e estão os levando por um grande tronco para algum lugar, muito provavelmente o cativeiro, onde eles seriam escravizados. A primeira narrativa que se tem da colonização desses indígenas é essa, pois depois do contato, depois da experiência de chegada, o que vem é a escravidão. Não, Caminha divulgou a carta para o português, mas para o indígena a coisa foi de apertar os cintos, não foi fácil, não foi simples. Porque vejam só, se na obra de arte já está assim, imagine a prática. Imagine a prática do cotidiano que não foi registrada. E aí o Debré traz essa imagem para a gente pensar de uma colonização extremamente complicada, difícil, com a escravização do indígena. E aí a gente tem alguns pontos, como as missões jesuíticas, que todo mundo provavelmente já ouviu falar nas missões jesuíticas, que eram aqueles aldeamentos formados pelos jesuítas e por outras ordens religiosas para reunir esses indígenas e catequizá-los. A escravização pelos colonos, ou seja, que é o que está aparecendo nessa imagem, esses soldados levando esses indígenas para o cativeiro, para passarem pela experiência da escravidão. A Lei de Libertação de Gentios de 1570, que é justamente um conflito envolvendo os jesuítas e os colonos, porque os jesuítas tinham uma ideia contrária à escravidão pelos colonos. Na visão dos jesuítas, a exploração da mão de obra dos indígenas só poderia acontecer dentro do aldeamento, não fora. E os colonos queriam fazer isso fora. E aí gerou essa carta, essa lei sobre a libertação dos gentios, de 1570, que simplesmente definiu que, olha, está proibida a escravização dos índios no Brasil, desde que não sejam os índios bravos, ou seja, os que eles chamavam de tapuias, ou então aqueles que se comportassem contra o português. E aí o resultado é o que está na foto. Então, qualquer indígena que aparecesse pelo meio do caminho era considerado índio bravo, independente de ter feito algo ou não. E por isso era escravizado. É o que a gente começou a chamar de guerras justas. É o cenário em que o português, o bandeirante esse que voltou à tona agora com a estátua do Borba Gato e outras questões, entrar no interior do território, explorar aquele território, capturar indígenas nas guerras justas e trazer para as colônias para ser explorado. É a primeira ideia, pois o africano ainda não chegou aqui, o africano vai chegar gradualmente, mas essa primeira mão de obra mais barata que se encontra é o indígena. Então, a gente tem esse cenário, o primeiro contato e a escravidão dessas populações. Qualquer coisa a gente pode ir falando. Feito essa introdução da história do Brasil, a gente chega na história de Alagoas, dos povos indígenas em Alagoas. E aí, quando a gente vai tratar da história dos indígenas em Alagoas, pelo menos na colonização, duas narrativas aparecem, que estão representadas nessa imagem. A primeira é o canibalismo dos caetés que comeram bispo sardinha. Literalmente, se eu pudesse resumir em duas palavras a colonização de Alagoas para alguns materiais, livros e grande parte da história até então, se resumia a sardinhas e canibalismo.
parecem duas coisas meio distantes, mas foi o que a história registrou até muito parte do tempo. Que a experiência do Bispo Sardinha, que ofuscou todo o resto da história de Alagoas, tomou o exemplo da grande coisa que aconteceu em Alagoas, que foi o Bispo Sardinha que passou por aqui e foi devorado no meio do caminho. E essa narrativa do Bispo Sardinha, ela foi registrada por um historiador alagoano, o Craveiro Costa, descrevendo narrativa, e aí ela mostra que existe na história de Alagoas colonial sobre os indígenas, nos primeiros contatos em Alagoas, pouco registro, pouca coisa, pouca informação e muito estereótipo. E que história de estereótipo é esse? Aquela sardinha coqueiro que vocês estão vendo de fundo no quadro, que eu tenho certeza que o Hans Starling não desenhou essa sardinha coqueiro aí. Foi a minha brilhante edição do Photoshop que colocou elas ali. Mas existem poucas fontes e muitos estereótipos, que é a sardinha do Bispo Sardinha, é o canibalismo que supostamente acontecia aqui em Alagoas, um canibalismo na visão portuguesa, que não era a mesma coisa para os indígenas que faziam a antropofagia, que não é o nosso foco, mas são coisas distintas, canibalismo e antropofagia. E para a gente pensar, eu trago essa narrativa do Bispo Sardinha. Olhem só o que Craveiro Costa descreve da narrativa do Bispo. Dirigiam-se os náufragos, ou seja, ele está narrando depois que a nau, ou seja, a caravela que o Bispo Sardinha passava, encalhou. Aí olha só o que ele escreve. Dirigiam-se os náufragos a Olinda, onde, entre os quais, o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, ele tem que enfatizar o primeiro bispo, tem que fazer a propaganda. Antônio Cardoso de Barros, que fora provedor-mor, ou seja, o primeiro grande administrador de Alagoas não, do Brasil, de Manjada da capitania, 2 cônegos, 2 mulheres honradas, muitos homens nobres e outra muita gente. Ele enfatiza mulheres honradas, porque o bispo não vai andar com qualquer mulher, e homens nobres, porque tanto o bispo como o primeiro provedor-mor também não vai andar com qualquer pessoa. Aí, seguindo a narrativa, muitos homens, outra gente, que por todos eram mais de 100 pessoas acompanhando o bispo. Fiz esse número, mais de 100. Diz Frei Vicente de Salvador, que foi quem registrou essa narrativa. Quando foram surpreendidos pelos cartéis, aí entrou o indígena na jogada, impossibilitados de lutarem com vantagem, ou seja, tinham mais de 100 indígenas, foram presa opulenta e fácil da sanha canibalesca. Saqueados, despidos, atados fortemente, foram mortos e comidos, um a um. Aí outra questão. Ô chacina danada. 100 pessoas foram comidas um a um. O pessoal tava com fome, viu? Era um açougue da bexiga, porque 100 pessoas comidas um a um não é pouca carne na narrativa, mas veja que ninguém questionou isso. A lógica de alguém comer 100 pessoas. Ninguém come 100 bois, imagine 100 pessoas. Mas o que entrou para a história foi essa narrativa. Da honrosa chacina se livraram apenas dois índios baianos e um português, por falarem a língua tupi. Ou seja, o que é que essa narrativa quer trazer? Ela traz uma narrativa muito pouco vinculada à realidade prática, porque ninguém come 100 pessoas assim, mesmo por melhor canibal que seja, 100 pessoas. Ela traz uma narrativa de que apenas escaparam aqueles que tinham alguma associação com o grupo tupi, ou seja, era a língua. Quem não tinha essa língua se lascou, ou seja, no caso, os demais, incluindo o bispo. E isso entrou para a história como a colonização de Alagoas. Se vocês baixarem qualquer manual por aí, é isso que vocês vão acabar encontrando em sua maioria. Talvez algum até cite o nome dos grupos, mas a maioria dos manuais só trazem isso. O Bispo Sardinha vinha para Portugal, passou por aqui, deu o azar de ter anal encalhado, foi devorado, comeram o cara, deixaram ele no meio do caminho e acabou-se a história. E depois veio a Guerra Justa contra os caetés. Pensa que cenário problemático para uma colonização de Alagoas, mas foi o que entrou para a história. Olhem essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Uma catedral, acho. Umas casinhas, pá. E uma praça, meio que uma praça no meio. Uma praça, uma catedral e algumas casinhas. E na concepção de vocês, o que poderia ser esse ambiente?
Ou ser ou parecer. O que parece esse ambiente? Parece um cemitério. É, por causa das cruzes. Isso, tava esperando alguém tocar nas cruzes. Que quando eu olho essa imagem, a primeira coisa que chama minha atenção são essas cruzes. Isso aí parece ou um cemitério pela organização, pela divisão certinha, né? Tudo no seu devido lugar, ou parece uma vila militar, um lugar onde você vai ficar sob ordem. Não é um lugar onde você faz o que você quer, tem um lugar que demonstra ordem. E esse lugar é uma planta, ou pelo menos um modelo, do que era um aldeamento indígena. Quando os indígenas passaram pela colonização, passaram pelo contato, passaram pela experiência das guerras justas e também pela narrativa do Bispo Sardinha ser devorado aqui em Alagoas, o que restou a essas populações são os aldeamentos, quando muitos indígenas eram trazidos de regiões diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, e eram reunidos nesses espaços. E quando eram reunidos aí, eu não preciso nem dizer que não era uma festa, era um lugar de seguir ordens, aprender o português, aprender a religião cristã católica e se converter. Por isso é um lugar extremamente organizado, onde quem está na capela central controla todo o redor, o redor, não tem dificuldades para isso. E qualquer pessoa que andar de uma ponta a outra dessas pequenas ruas que existem, ela... Certo, Tiago? Fica à vontade, não tem problema não. Não tem problema não. A minha já caiu também de manhã, que foi um sufoco. Podem ficar sem problemas. Mas, continuando, quem anda de uma ponta a outra, de uma ruazinha desse aldeamento, ele passa por uma cruz. O objetivo é esse, é que se naturalize a cruz presente no cotidiano desses indígenas reunidos. A intenção desse aldeamento é catequizar esses indígenas, reunir eles nesse espaço e que eles fiquem ali reunidos e que não tenham a liberdade que tinham outra hora. É por isso que, imaginem só, muitas vezes diversos indígenas, grupos inteiros de indígenas fugiam desses espaços, os aldeamentos jesuíticos, porque não era um lugar fácil de se estar. Aí eu trago essa narrativa para vocês. Do professor João Pacheco de Oliveira, que é um dos grandes, se não o maior pesquisador dos povos indígenas aqui em Alagoas, ele que é pioneiro nesse campo, e aí ele, não em Alagoas, mas no Nordeste inteiro, ele traz essa narrativa de que, vejam só, famílias de nativos de diferentes línguas e culturas foram atraídas para os aldeamentos missionários, esse espaço que a gente está vendo, sendo sedentarizados e catequizadas, desde desse contingente e que procedem as atuais denominações indígenas do Nordeste, coletividades que permaneceram nos aldeamentos sob controle dos missionários. Nesse sentido, a relação de aldeamentos missionários pode ser lida como uma complexa árvore genealógica contendo contendo cadeias sucessórias e demandas territoriais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esses indígenas passaram por toda a colonização e terminaram reunidos nesses espaços para serem catequizados. E aí o resultado dessa reunião a gente vai ver agora, que é justamente essas populações. O que a gente tem hoje pelos indígenas de Alagoas no tempo presente, sejam os praiás, que eu já havia mostrado, seja o toré, que é a primeira coisa que lembramos, são resultados desse longo processo histórico, desde a colonização, a chegada do português, as escravizações, as guerras, aos aldeamentos. O que restou foi isso, o que restou não, o que sobreviveu a isso foram essas populações. E aí, nessa primeira imagem, eu trago para vocês um praiá, que é o mesmo significado da primeira fotografia, do slide. Em seguida, a gente tem um toré no Xingue-Botó, uma população indígena habitante de Feira Grande. Não sei se tem alguém de Feira Grande aqui, mas habitante de Feira Grande. Em seguida, manifestações indígenas e outro toré também realizado em Tingui, que demonstram a situação dos povos indígenas atuais em Alagoas. São populações que têm dificuldades, que passaram por problemas, muitos, mas que hoje ainda realizam suas práticas culturais e sobrevivem em meio às dificuldades. E para entender
essas populações, a gente primeiro tem que entender como elas se formaram, de onde elas vieram, porque vejam só, nem todos os povos indígenas de Alagoas se originam em Alagoas, eles vêm de outros espaços, muitos dos quais de Pernambuco, outros de Sergipe e até mesmo da Bahia. São populações que vão migrando entre esses estados e vão formando os grupos. Eu quero dizer com isso, primeiro, a gente tem uma primeira população de Alagoas que talvez seja a mais antiga, que é os Vassucocal de Joaquim Gomes. Eu não sei se você já ouviu, alguém já ouviu falar nos Vassucocal? Eu nunca. Às vezes Também as não. pessoas, às vezes as pessoas até conhecem a população, sabe, olha, aqui tem indígena em tal município, mas não sabem o nome daquele grupo. Os Vassucocal, nesse primeiro círculo aí, lá na zona da mata, em Alagoas, são das populações mais antigas que eles se originam de um aldeamento chamado aldeamento Jacuípe, que é muito antigo, vem da colonização em Alagoas, que foi exemplo daquele que a gente viu na foto, daquela planta, foram reunidos ali e se formaram nesse espaço. E aí os Vassu-Cocal se originaram disso. Uma narrativa interessante sobre Vassu é que quando a gente lembra da Guerra do Paraguai, até 1870, quando Dom Pedro II, o Império do Brasil, contra Solano Lopes e suas tropas nas regiões do Chaco paraguaio, os Vassucocal fizeram parte das tropas que foram enviadas. Muitos Vassucocal foram lutar na Guerra do Paraguai e os que não morreram pelo caminho ou na guerra voltaram e na volta da Guerra do Paraguai receberam uma pequena propriedade de terra. E essa pequena propriedade virou o primeiro território Vassucocal efetivamente da comunidade, que não era um território jesuítico propriamente dito. O problema é que, se a gente lembrar, a Guerra do Paraguai acaba em 1870. O território foi doado, certo? 70, pouco tempo depois foi doado. Em 1872, mais ou menos, o presidente da província de Alagoas, ele diz que, em uma carta, que não existiam mais indígenas em Alagoas, pois esses indígenas haviam tido contatos com os não indígenas, os colonizadores, e por isso tinham perdido suas características, seus costumes. Por isso, consequentemente, não existiriam terras indígenas em Alagoas. Ou seja, qual o resultado? Os Vassucocal mal receberam a terra e nem usufruíram dela de forma certa, porque terminou a guerra, receberam a terra, foi declarada a extinção dos aldeamentos em Alagoas. Quando essa extinção acontece, eles perdem essa terra. Vejam que eles passaram um pouco mais de 2 anos ou menos que isso na terra. Então, já não começa sendo fácil. Não é fácil ser indígena em Alagoas, passar por essa experiência. Depois dos Vassucocal, tem um outro grupo que se forma em Palmeira dos Índios, que é a minha cidade. Acho que eu esqueci até de falar sobre Palmeira dos Índios, mas ele se forma em Palmeira dos Índios, que é o grupo Chucuru-Cariri. Ele se origina de migrações vindas de Pernambuco, do município da atual Pesqueira, onde Chucuru e Ururubá são uma grande população. Parte desse grupo veio a Palmeira dos Índios ainda no século XIX e encontrou aqui um outro grupo que vinha de Porto Real do Colégio, e esses dois grupos formaram Chucuru Cariri, é o nome do primeiro grupo. Chucuru, vive em Pernambuco, e os Cariri, vindo de Porto Real, se fundiram e formaram Chucuru Cariri em Palmeira dos Índios. Em seguida, os Cariri-Chocó de Porto Real formaram também os Tinguibotó e Feira Grande em uma migração. Eles formam os Carapotó também em uma migração em São Sebastião. Veja que são todos grupos que vão se formando ou de migrações ou de alguém que sai de um lugar e vai para outro e leva consigo alguns parentes e eles formam uma comunidade. E depois os Tinguibotó formam os Aconã em uma dissidência, um conflito, e eles se dividem e aí formam dois grupos diferentes. No sertão acontece a mesma coisa, só que de uma região diferente. No sertão de Pernambuco, próximo no município de Itacaratu, existia um aldeamento muito antigo, conhecido como Brejo dos Padres. Esse aldeamento, como o nome diz, era um brejo dos padres. Eram padres que chegaram, formaram um aldeamento como aquele da foto que a gente viu e reuniram os primeiros indígenas. Esses indígenas que foram reunidos, eles passaram por um longo período e depois, em meados do século XIX, quando ocorre uma lei chamada Lei de Terras, eles perdem suas terras, o aldeamento, muito semelhante ao que aconteceu em Alagoas em 1872, e migram para outros espaços. E aí um grupo chega a Pariconha, no município do Faço Pesquisa, e lá se estabelece, formando o Jiripancó.
Depois chega outro grupo e forma os Calancó em Água Branca, isso tudo saindo de Brejo dos Padres. Depois outro saindo também de Brejo dos Padres, chegando a Inhapi, formando os Coiupancá, que é outra população. E depois outro chegando a Pancararu e formando outra população, que são hoje os Pancararu. O que eu quero dizer com isso? É que esses grupos, eles vêm de regiões diferentes, com exceção de Vassucocal e de Cariri-Chocó, mas os demais vêm de grupos diferentes e migrações que vão se formando e criando novas populações. E essas populações que surgem são novos povos que nascem e aí formam os nossos indígenas em Alagoas. São todos esses povos que existem em Alagoas. Os Cariri-Chocó em Porto Real do Colégio, os Chucuru-Cariri em Palmeira dos Índios, os Vassucocal em Joaquim Gomes, os Carapató, Planquiô e Terra Nova em São Sebastião, os Tinguibotó em Feira Grande, os Aconã em Traipu, os Jiripancó em Pariconha, junto com os Caruazu e os Catoquim, os Calancó em Água Branca, os Coiupancá em Inhapi e os Pancararu em Delmiro Gouveia. No final da apresentação, se alguém decorar todos os nomes dessas populações em Alagoas, eu dou R$ 100. Porque a gente decora depois de muito tempo repetindo e trabalhando com essas populações, a gente acaba decorando, mas são todos os nomes de todos esses municípios. E esses grupos são os povos indígenas de Alagoas que passaram por dificuldades e hoje se formaram enquanto populações. Alguém já viu essa imagem? Já sim. Essa imagem é famosa na internet, que nas manifestações de Brasília, em que diversos povos indígenas se dirigem ocasionalmente a Brasília em razão de problemas. Geralmente as manifestações em Brasília são muito poucas para comemorar alguma coisa, são sempre para resolver algum problema. E não foi diferente no caso dessa, que era uma manifestação, à época, contra uma das várias PECs que existem no Congresso, contra na visão dos povos indígenas, pelo menos, contra alguns de seus direitos. E aí essa foto ela se torna famosa porque ela mostra diversos indígenas manifestando em Brasília e segurando a Constituição. E não por acaso eles seguram a Constituição, porque a nossa Constituição, promulgada em 1988, é o principal marco legal que traz muito dos direitos dessas populações, como o direito à terra, o direito à identidade, o direito à saúde diferenciada, à educação diferenciada. E ela diz o seguinte no seu artigo 231, que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, não por acaso esse indígena segura essa constituinte, é porque ela, em 88 e até hoje, é o principal marco. É ela que define o direito, pelo menos o primeiro direito dessas populações no tempo da nossa república para cá, que lhes permite o acesso à terra, o acesso à saúde. Então, quando há uma manifestação, eles se fundamentam nisso. É nesse fundamento, é nessa forma de buscar algum apoio. E aí a gente chega nessa charge, que ela demonstra, infelizmente, uma consequência da não aplicabilidade do que se encontra na Constituinte. Algum de vocês quer escrever o que vê nessa charge? Pode falar, minha gente. Fique tímido não. Timidez a gente deixa em casa. Pode falar. É basicamente um grileiro, não sei, algum tipo de caçador apontando a arma para um indígena. E a FUNAI, né, que deveria proteger esse indígena, os direitos deles, está sendo representada por uma peneira, né? Que tem vários buracos, vários espaços vazios que não protegeria ele nada. Como tanto o Tiago como a Amanda falou, uma furada, uma peneira furada, porque o humor dessa charge é mostrar que existe uma fraqueza da FUNAI, que é a representada pela peneira, em defender o direito dessas populações. Essa charge, diferente daquela primeira obra que a gente viu, que mostrava uma colonização na perspectiva do colonizador, do português, essa mostra uma análise da visão do indígena, em que a FUNAI não cumpre o seu dever de proteger essas populações, dar apoio. É muito mais uma peneira furada que
no primeiro tiro daquele caçador, ela não vai sustentar e não vai proteger essa população. E é o que acaba acontecendo. Por quê? Vejam só, a Constituinte de 88, ela traz direitos, ela traz fatores que agregam aos povos indígenas, que é tanto o direito ao território, o direito à identidade, o direito à saúde, o direito à educação. Só que isso tudo são coisas problemáticas, pois envolvem uma coisa chamada dinheiro. E dinheiro não é fácil de lidar. Lidar porque sempre há pessoas favoráveis a isso e há pessoas contrárias a isso. E, no caso dos contrários, essa charge mostra bem quem é. Existe um grupo, ou pelo menos grupos de pessoas que são contra esse processo de demarcação, contra essa questão territorial indígena tão presente no Brasil, e aí essas populações agem muitas vezes com armamentos, é comum nas comunidades você chegar e encontrar narrativas de indígenas mortos. Tem casos em que vários são mortos de uma vez. Isso não é lá no Amazonas, isso não é no Pará, no Acre, é aqui em Alagoas. Você encontra diversos casos de indígenas assassinados em conflitos com latifundiários pela disputa pela terra. A terra acaba sendo um problema central. E aí chega-se nesse problema, e é o que o professor José Maurício de Paiva Andion Arruda, ele traz essa discussão, que no estudo dele sobre os Pancararu, que ele diz o seguinte, narrando um desses casos. Os fazendeiros locais aumentavam a pressão sobre suas terras, e com jagunços, e com a própria força policial local, passam a reprimir mais sistematicamente a realização do toré. Ou seja, os fazendeiros, é muito comum isso em muitas populações, que o toré, que é o que mais comumente é realizado nas comunidades, ele seja reprimido. Afinal de contas, é uma forma dos indígenas se expressarem, e isso é perseguido pelo fazendeiro, que não quer só a terra, mas também evitar que esses indígenas tenham alguma expressão. Aí, essa disputa se cristaliza num enfrentamento pontual entre um poceiro da comunidade e o prefeito de Glória, Glória, que é a cidade onde ele está narrando, no qual a FUNAI intervém favoravelmente à comunidade. Depois disso, parte da comunidade decide avançar definitivamente no processo de emergência e busca um apoio dos Pancararu. Essa narrativa ela traz algumas questões. Primeiro, o que a charge já fala, os conflitos que existem por relação da posse da terra. Segundo, ela mostra uma realidade que a gente conhece bem, que vive no interior, sabe? Como há um conflito, muitas vezes, entre indivíduos poderosos no município. E, nos municípios em que essas populações se encontram, isso não é diferente. Existem grandes fazendeiros, existem grandes latifundiários que são contra as demarcações, contra seus territórios e acabam agindo pela força para resolver isso. Por exemplo, citando um caso, Palmeira dos Índios, ela tem a sua formação enquanto um aldeamento indígena. Minha cidade, ela se forma de um aldeamento indígena. E que foi a primeira doação de terras foi para reunir esses indígenas. Ao longo do tempo, milagrosamente, vou dizer o termo milagrosamente, as terras saíram da posse dos indígenas para outras pessoas, principalmente fazendeiros. E como é que isso aconteceu? Quando a gente abre as documentações e vai olhando uma por uma, a gente chega na escritura da seguinte forma. O Edja comprou uma terra de José William, que comprou de Janaína, que comprou de Tiago, que comprou de Raniele, e a gente vai seguindo as escrituras. E vai até a primeira escritura que comprou aquela terra. E quando a gente chega nessa primeira escritura, adivinha o que tem lá? Tem a terra tal foi comprada por Vinícius, e embaixo tem dizendo, no lugar da assinatura não tem assinatura. Tem simplesmente o dedo de uma pessoa. O dedo de um indígena, que passou a posse, ou seja, legalmente, o fazendeiro fez o quê? Levou uma carta para a aldeia, para a comunidade, e disse assim, olha, você pode colocar o dedo aqui, pressionando muitas vezes. O indígena foi lá e colocou, não entendia do que se tratava a questão, e acabou perdendo parte do seu território. Além das invasões em si, com diversos conflitos. Então, percebam que é uma narrativa extremamente complicada. Muitos povos indígenas, nessa história de colocar o dedo no documento e serem induzidos a isso, e passarem por esse problema, perderam seus territórios e hoje lutam ativamente para recuperar a posse dessas terras. E a gente chega nessa outra imagem.
Alguém viu essa imagem recentemente? Não tinha visto, não. Essa imagem é daquelas manifestações que ocorreram essas semanas atrás em Brasília, muito polêmicas, inclusive, saíram nos jornais. Não sei se alguém viu essa notícia. Não. Não. Que, minha gente, vocês não viram as fotos do conflito? Por exemplo, foi famosa a foto essa semana do jornal que saiu de um policial que acabou nesse conflito entre povos indígenas e polícia, sendo flechado, levando uma flechada no joelho e circulou nas Ah, sim, redes eu aí. lembro. Pronto, foi nesse conflito aí, dessa foto, em que demonstrou o resultado final da coisa. Quando a gente passa por toda aquela dificuldade da colonização pelos territórios, muitas vezes o ponto final da questão é o conflito. E é o conflito quando, por exemplo, uma manifestação como aquela em Brasília reúne vários grupos indígenas que estão manifestando, e aí perceba que à medida que a polícia chega, ela cria um cenário de tensão. E aí esse cenário de tensão, com uma pedra que é jogada, gera um conflito. E aí não tem certos nem errados na questão, simplesmente um conflito. Tanto errado as populações que acabam entrando nesse conflito, como também os policiais que acabam envolvendo. De um lado de uma briga, como dizia a avó da gente, quando um não quer, dois não brigam. Mas o resultado disso é demonstrar que a temática indígena no Brasil, infelizmente, habita questões periféricas. Ela não é o tema central, porque as populações precisam ir a Brasília, levar, por exemplo, nesse caso, bambus com segurança, lutar naquele lugar para tentar garantir alguns dos seus direitos. Não é uma temática principal no Brasil, essa questão. E aí, o que a gente tem é isso, que os indígenas alagoanos, eles têm se engajado nessas manifestações e nessas atividades coordenadas por associações nacionais e internacionais interessados nos seus direitos. E aí, quando esses direitos estão sob ameaça, ou quando esses indígenas consideram esses direitos sob ameaça, o resultado é a manifestação. Eles buscam meios diversos para resistir e agir, como manifestações comuns nos últimos tempos. Aí, a gente volta, por exemplo, à palestra que vocês viram agora há pouco, em que o palestrante muito bem coloca essa questão e apresenta que as mídias, o uso da tecnologia, da fotografia, das redes sociais, ela é uma ferramenta de resistência a essas populações. Então, hoje, além da manifestação, além de ir para a rua, como eles fazem em Brasília comumente, em outras partes do território, é comum que use-se também as mídias sociais como uma ferramenta de denúncia. Afinal de contas, essa mesma imagem que eu estou apresentando para vocês, ela é resultado da internet. Ela foi tirada da internet. E se ela chegou até mim, ela chegou apresentando a disputa, apresentando o interesse dessas populações. E aí veja que tem muita gente nessa manifestação. Não é uma manifestação pequena, é uma manifestação de muito conflito. O que vocês veem nessa outra imagem? Acho que é uma escola. É uma escola. O que denunciou que era uma escola foram o quê? As carteiras e as mochilas das crianças, certo? Isso. Mas o formato é bem diferente de uma escola convencional. Essa imagem, ela é a apresentação de uma escola indígena lá no sertão de Alagoas, que não era para ser comum, não é comum. Parte das populações alagoanas tem escolas, tem prédios escolares, mas parte dessas populações não tem. E aí, essas é uma mini escola, literalmente, Janaína. Na medida do possível, foi o que essas populações encontraram como forma. Porque, vejam só, alguns grupos têm escola na sua comunidade. O Estado conseguiu, fez o seu dever de construir uma escola. Só que existem grupos que ainda não têm escola. E esses grupos que não têm o prédio escolar, eles buscam outras formas, outros meios de terem a educação. Porque, mesmo que a escola não exista, a necessidade de educação existe. Existe, e muitas vezes os indígenas não querem, e eles não são obrigados a isso, a se deslocar da comunidade, muitas vezes afastada, para uma cidade mais próxima, até porque, segundo a própria Constituição que eu apresentei anteriormente, ela apresenta que é um dos direitos das populações o acesso a uma educação diferenciada, a um ensino adequado,
ir a uma aldeia assistir uma aula, a aula tende a não seguir os modelos comuns de uma aula, pelo menos na maioria dos casos. É uma aula mais adequada à comunidade. Por exemplo, a aula de história, que é a minha área, ela é baseada na história da comunidade, na geografia, a geografia da comunidade. Isso é uma prerrogativa, é um direito que a Constituição dá e cabe a essas populações utilizarem. Só que, muitas vezes, o Estado não garante esse prédio, não tem um prédio escolar. E aí as populações acabam fazendo isso, dentro da medida do possível, utilizando, às vezes, um ambiente como esse, simplesmente uma estrutura de palha, para servir de escola. Agora, vejam só, imagine esse cenário tão difícil num dia de chuva. Você não tem aula. É muito difícil você ter aula nessa situação. É muito complicado. Então, isso apresenta a situação de parte dos povos indígenas quando se refere a uma questão comum, que é a educação. E, no entanto, para não dizer que eu não falei das flores, existem também não só problemas, mas também algumas soluções, alguns direitos, algumas coisas positivas. Exemplo é o Kling. Alguém já ouviu falar no Kling? Não. O Kling não é muito conhecido, porque não circula muito essas questões, para além dos meios da educação, mas o Kling, ele é o curso de licenciatura intercultural indígena. Ele foi pensado e posto em prática pela UNEAL, que é a minha universidade, e o Kling, ele tem o objetivo de formar professores indígenas. Ele direciona vagas exclusivamente para essas populações. E aí, hoje, eu sou estagiária da Secretaria do Kling. A gente tem mais ou menos 280 alunos que são indígenas, que se matricularam no Kling e estão cursando a licenciatura no Kling, uma licenciatura específica, e ela é direcionada à educação escolar indígena. Por exemplo, os cursos que o Kling oferece são de História, Geografia, Matemática, Letras e Pedagogia. Só que esses 5 cursos, eles são adequados à comunidade. A literatura trata a literatura não indígena também, mas principalmente a literatura indígena, a arte indígena, as representações indígenas. A história trata as histórias locais, a história indígena, uma forma de incentivar que essas populações tenham acesso a essa educação diferenciada, que é garantida pela Constituição, e ele lhes é um direito. E aí o Kling, por exemplo, ele tem alguns polos. Ele se divide em 4 polos para atender melhor essas populações. Já, afinal de contas, ele atende todo o estado de Alagoas. Todos os povos indígenas de Alagoas são atendidos pelo Kling de alguma maneira. Tem seus habitantes matriculados cursando alguma dessas disciplinas. Depois de terminarem o curso, 4 anos, como uma graduação normal, como muitos de vocês também farão, se já não fizeram, eles voltam para a comunidade para atuar como professores de História, Geografia, Matemática, Letras e Pedagogia. E aí existe o polo de Pariconha, que é onde eu faço pesquisa, que atende aos povos Tiripancó, os Calancó, os Caruazus, os Coiupancá, os Catuquim e os Pancararu. Existe o polo de Palmeira dos Índios, onde eu moro, que atende o Chucu do Cariri e o Xingue-Botó de Feira Grande. Existe o polo de Porto Real do Colégio, que atende tanto os Cariri-Chocó, os Aconã e os Carapotó. Existe também o polo de Joaquim Gomes, que atende os Vassucocal, lá na zona da mata. Então, percebam, o Kling está distribuído pelo estado de Alagoas para atender essas populações e dar uma educação diferenciada a essas populações, porque nas comunidades, depois dos 4 anos, quando termina a graduação, esses professores voltam e se tornam professores locais. O objetivo é esse, que eles disseminem a educação na sua própria comunidade, evitando que uma situação comum, além dessa foto que a gente viu precária, de uma escola muito sem estrutura, que o professor que esteja nessa escola nem seja indígena, seja um professor não indígena dando aula na comunidade. E aí vejo que esse professor não indígena, por mais competente que ele possa ser, muitas vezes ele não tem as características, a adequação necessária às peculiaridades da comunidade, a história local, a linguística local, a literatura local. Isso cabe a alguém da comunidade ensinar, como a própria lei prevê. E aí o resultado disso é uma educação escolar diferenciada, que é o que, por exemplo, essa imagem traz, que foi feita pela Bruna,
na escola Pajé Miguel Celestino, Pajé Miguel Celestino, na Fazenda Canto, na aldeia Fazenda Canto, do povo Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios, onde são comuns atividades como essa, em que a escola recebe um toré, recebe visitantes, a escola é um lugar em que a cultura tem espaço. Eu costumo dizer que as escolas indígenas, elas não têm muros, elas têm apenas espaços onde a comunidade circula, no máximo alguma cerca. Muros não tem. A escola não se fecha para o ambiente que cerca aquele lugar. É comum, por exemplo, a disciplina de saberes tradicionais, em que o pajé, ou alguém com maior conhecimento na comunidade, leciona essa disciplina explicando, no caso, os rituais, explicando a cultura da comunidade, a língua, se existir no caso, e essas questões. Essa outra imagem, ela mostra a queima do cansanção, um ritual comum no sertão de Alagoas, entre os povos do sertão, em que ele é, como eu digo, o cartão de visita. É a primeira coisa que alguém, quando chega no sertão de Alagoas, acaba encontrando é um praiá, porque ele se tornou o símbolo dessas comunidades. Ele não é comum em outros povos de Alagoas, do Agreste para a Zona da Mata, ele é muito mais restrito ao sertão, e é comum nos rituais, é um símbolo religioso importante, tem seus significados, são vários. E se um dia algum de vocês tiver a oportunidade de ir a uma aldeia no sertão, acompanhar uma atividade dessa, vai ser uma experiência única. Passar um final de semana, como eu costumo passar muitas vezes, fazendo pesquisa, acompanhando esses rituais que começam no sábado, muitas vezes, e terminam só no final do domingo. É uma jornada árdua, difícil, mas que é muito gratificante ver como essas populações vivem e sobrevivem com ativos, com interesses próprios, com características próprias. Não são passivos à história nem a tudo isso. Desde a colonização, como eu havia falado no início, eles passaram por toda a sua formação, mas não foram passivos. Eles foram ativos, eles agiram nesse processo, buscaram resistências, buscaram formas de escapar do colonizador, de lutar com o colonizador. Nem sempre foi possível, mas dentro da medida do possível, tentaram fazer isso. Essa outra imagem, ela traz uma questão. Ela traz a questão do lugar do indígena. E aí, o que vocês veem nessa imagem? O que ela expressa em vocês? Poluição. Poluição. Poluição é o primeiro ponto. Ela traz essa questão da poluição em um cenário. Vejam que no fundo da imagem existe uma cidade grande. E aqui, onde está desenhado o indígena, está na periferia. E olha que esse indígena ainda tem estereótipos. Ele está meio que pelado, utilizando umas pinturas ali. Ele não é um indígena necessariamente alagoano, propriamente dito. Mas a imagem, a narrativa que a charge traz, ela é interessante. Ela é interessante para a gente pensar, porque ela traz um cenário de periferia. Um indígena que, em Alagoas, em outros estados também, como vocês já viram na fala anterior, e também deve ter visto nas aulas, eles vivem na periferia muitas vezes. Periferia essa não só no sentido local, de localização, mas também no sentido de políticas públicas, de ações do Estado, são abandonadas em diversos sentidos, e por isso as manifestações, por isso as formas de resistência. Então, essa charge, além de mostrar um cenário de poluição, que é também muito comum nas diversas vezes que os territórios em que possuem, que existem, por exemplo, matas e florestas são devastados pela invasão de fazendeiros, é também de periferia, de onde é o lugar desse índio, além do dia 19 de abril, quando é o dia do índio. Onde é que está esses indivíduos na sua experiência? O objetivo é refletir sobre isso. E aí, essa última charge, a gente abrir para algumas perguntas, alguns questionamentos que vocês possam ter, ela diz o seguinte: somos super-heróis, temos superpoderes. Aí o outro personagem pergunta quais? Aí ele diz a invisibilidade. E aí isso é muito comum. Populações inteiras invisíveis, em que às vezes a pessoa reside no município, reside em Pareconha, reside em Água Branca, em Palmeira dos Índios, em Joaquim Gomes, em Porto Real do Colégio, e não sabe que existe indígena naquele lugar, não conhece. Às vezes passa, estuda com indígena, mas não sabe que esse indivíduo é indígena e tem suas características porque é invisível.
Invisível não porque seja realmente invisível no poder do estilo Quarteto Fantástico, mas porque a sociedade não tem esse interesse nessas questões. E aí percebam que esse indígena que é apresentado na imagem, ele é muito mais próximo das características do indígena que a gente tem no Nordeste. Ele não tem a cor de pele necessariamente considerada como ideal, ele não tem a pele vermelha, como dizia Pero Vaz de Caminha na sua carta. E a única coisa que diz o que é indígena nele seja essas peninhas que existem penduradas abaixo da orelha, o restinho de pintura no rosto e o colar. Isso demonstra uma situação que essas populações vivem de que a gente às vezes espera algo que não existe. A gente espera o indígena pelado, esperava que esse personagem estivesse pelado, estivesse correndo por aí com flechas, como na colonização, no primeiro slide, só que isso não acontece. São pessoas comuns, como nós, só que possuem particularidades e características no campo religioso, tradicional, cultural, de território, enquanto grupo. E isso é o que os define como indígenas. Então, para não tomar mais tempo de vocês, peguem as fontes que a gente usou para elaborar essa apresentação, as fontes, e a gente abre para questões. Caso algum de vocês tenha questões, podem perguntar. A hora é essa. Não é como o padre diz na missa, que fale agora o cálice para sempre, mas a hora de fazer perguntas é agora. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Só queria comentar que eu achei muito interessante essa questão do Kling, eu não conhecia ele. E também isso cai na discussão que aconteceu no outro minicurso que eu mediei pela manhã, que foi justamente sobre a questão do ensino sobre os povos indígenas nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Porque muito desse conhecimento ensinado é mais voltado ao período colonial. Só que de lá para cá se passaram mais de 400 anos e não se tem história sobre indígenas ensinada. Então é como se eles tivessem parado no tempo congelado e ninguém conhece o que aconteceu nesse período porque não é ensinado para a gente. Além também da questão da língua, da quantidade de línguas indígenas no Brasil, que isso não é nem discutido na sala de aula. Algum de vocês já foi a Portugal? Não. Eu também não fui. Mas se alguém tiver indo e tiver uma passagem, quiser me passar, eu também aceito e vou junto. Mas eu tenho certeza que da ida do Brasil a Portugal, a gente sair de Recife, que é o ponto mais próximo, a gente não vai de caravela. A gente não vai de nau ou de galeão para Portugal. A gente não vai atravessar o Oceano Atlântico em uma caravela de madeira. A gente vai de avião. Porque a coisa mudou, a história andou, as coisas se transformaram. E por que os povos indígenas também não podem se transformar e se mudar e se modificar? Às vezes, como eu falei, o que as pessoas esperam é que esses indígenas estejam ainda na colonização, estejam andando por aí pelados. Acho que o maior exemplo que você tem é esse, um indígena andando por aí pelado, com suas coisas à mostra, carregando arcos e flechas. E isso não é normal. Aí quando se vê, às vezes, indígena utilizando o celular, andando de carro, às vezes morando até fora da aldeia, as discussões que surgem aí, então não é mais indígena. Só que eu tenho muito essa humildade comigo de dizer quem sou eu para definir quem é o quê. Eu não tenho esse poder, nem essa capacidade de definir. Então, se as coisas mudaram, nós não vamos mais a Portugal, por exemplo, de caravela, vamos de avião, com maior tecnologia, maior desenvolvimento. Por que esses povos indígenas também não podem experienciar essas mudanças? Por que não podem viver essas mudanças, essas dinâmicas que acompanham a gente? Entendem? Então, são coisas a gente pensar. Aí, como o Tiago bem colocou, o outro minicurso traz essa questão da temática indígena na sala de aula. É importante que a sala de aula, a nossa sala de aula, tenha espaços como esse do evento que a gente está participando, de abrir a discussão para a temática indígena mais próxima da realidade dessas populações, que são populações diversas, múltiplas, variadas, como o Tiago bem falou, mais de 500 línguas no Brasil. Então, não é um grupo só. E aí a gente volta à primeira definição. Quem eram os índios? A gente tem uma ideia de índio que não existe. São muitos índios, são muitos indígenas diferentes, grupos diferentes, em regiões diferentes, com características diferentes.
Então a gente tem que pensar nisso, nessa diversidade que existe, não só no Brasil, mas em Alagoas também. São muitas populações, a gente viu nos slides anteriores, que mudaram com o tempo e têm o direito de mudar, porque ninguém é obrigado a ficar um tempo parado. Alguma outra dúvida, gente? Pode perguntar. Ou comentar. Não, eu achei muito interessante mesmo, porque eu não conhecia nenhuma dessas histórias aí que você falou, eu conhecia, a não ser o da carta, né? Eu achei muito legal e vejo que tem um preconceito grande aí com os povos indígenas, né? José William não conhecia os Vasco na Guerra do Paraguai, conhecia? Não. Então, são narrativas, são histórias que existem em Alagoas que às vezes são esquecidas. Às vezes o Bispo Sardinha e as suas sardinhas coqueiro chama mais atenção nos materiais do que os povos indígenas em si, suas realidades, suas características reais, entendeu? Eles têm histórias próprias. Veja, quando eu apresentei para vocês a formação de Alagoas, isso foi uma apresentação muito simples. Se algum de vocês tiver curiosidade de for ver na prática, eu digo na prática, em algum estudo, um artigo, um livro sobre isso, a coisa é muito mais complicada. Essas setinhas que eu fiz aí, elas são só didáticas para a gente entender mais ou menos como a coisa aconteceu. Mas na prática, a coisa foi muito mais complicada, muito mais dinâmica, tem muito mais conflito, tem muito mais sangue, morte nesse meio do caminho. É um negócio muito problemático. Por exemplo, o caso de Pariconha, do Jeripancó, a narrativa é a seguinte: existe o aldeamento de Brejo dos Padres, Pancararu, em que houve a lei de terras de 1850, que dizia que todas as terras do Brasil passariam a posse do Estado ou de grandes proprietários dos municípios, né, e os pequenos proprietários indígenas e negros, etc., perderiam acesso a essa terra por consequência. E indígenas de Pancararu passaram a fugir de Brejo dos Padres, porque eu não coloquei aqui, mas depois vocês podem pesquisar isso e aí vocês encontram, porque fazendeiros invadiam Brejo dos Padres, amarravam os índios nas árvores e chicoteavam esses indígenas, e por conta disso, muitos fugiam desse cenário. E aí um casal teria fugido de Brejo dos Padres, Pernambuco, chegado a Pariconha, em Alagoas, onde passou muitos anos escondido, eu digo escondido entre aspas, sem poder dizer que eram indígenas. Passou muitos anos nessa situação, que a gente chama de silenciamento, e depois, os descendentes desse casal que chegou em Pariconha foram se dizer indígenas, foram se reconhecer indígenas, entender que passaram por essa história toda, por essa perseguição, por essa dificuldade. E aí, isso é uma das narrativas, a narrativa do Jiriputó. Existe a narrativa dos Calancó, dos Coiopancá, dos Catoquim e de diversas outras populações, dos Vassu, dos Cariri-Chocó, do Chucuru-Cariri. Cada uma tem seus pontos de felicidade, de memória, e seus pontos também de dificuldade, de sofrimento, de morte, de sangue. São narrativas fantásticas. E a gente entender isso, José, é o ponto da coisa, é a importância que a história de Alagoas precisa ter para essas populações, e aí esse evento ele dá esse espaço da gente ver isso, entender um pouco como as coisas funcionaram, entender como essa coisa se deu. Alguém tem outra questão? Eu acho que trazendo a questão para nossa cidade de Coruripe aqui, é uma cidade que tem uma questão indígena muito forte, porque o próprio nome dela tem relação com origens indígenas dos caetés. E eu acho até engraçado porque no próprio hino da cidade fala: a minha terra, filho dos caetés, é uma herança que deles nos restou. Como se fosse uma relação diplomata, assim, uma relação de amizade entre os caetés e portugueses, como se a terra fosse dada para eles tranquilamente. Quem dera tivesse sido assim, que era muito mais fácil. Eu queria chegar e contar para vocês que a chegada do português foi tranquila, houve os contatos, tomaram algumas cervejas portuguesas e a coisa aconteceu de forma simples. Só que a narrativa é muito mais complicada e de sangue e de morte, conflito, de diversas formas. E aí, por exemplo, o caso dos cartéis é um exemplo. Depois que o bispo Sardinha
supostamente, veja que até hoje é uma narrativa muito complicada para a gente saber o que houve com o Bispo Sardinha. Há quem diga que ele foi devorado pelos caetés, o que a historiografia contesta, a história contesta isso. Há quem diga que ele foi morto por portugueses aqui, outros portugueses que tinham conflitos com ele, e há quem diga que ele chegou a Portugal e conseguiu escapar daqui do Brasil. De todo modo, a gente não tem essa certeza, não pode bater o martelo, mas uma coisa eu garanto, que nessa narrativa do Craveiro Costa, de que 100 pessoas foram devoradas junto com o bispo, não aconteceu. Não aconteceu 100 pessoas serem devoradas por um grupo assim, mas o resultado foi real. Esse grupo passou a ser perseguido, esse grupo entrou na cartilha da Guerra Justa, e aí, aqui em Alagoas, Jerônimo de Albuquerque, que era uma espécie de um bandeirante da época, um indivíduo que agia com violência, foi contratado para perseguir os caetés, e ele perseguiu esse grupo foi perseguido por outras pessoas e acabou diminuindo em população até praticamente desaparecer, ou os que restaram serem reunidos em aldeamentos como aquele que a gente viu. Então vejam que é um cenário em Alagoas muito violento com relação a essas populações, muito violento. E o próprio índio da cidade de Coruripe, que nunca visitei Coruripe, espero visitar um dia, mas o próprio índio de Coruripe, ele traz o que nos restou. É como se o que tivesse sobrado dos povos indígenas seja um resto da coisa. Só que não é. São populações que são diferentes, do que eram na colonização. Mas isso não quer dizer que são restos. São povos hoje, continuam povos indígenas. Porque definir o que é povos indígenas é muito complicado. E definir isso, associando a colonização, associando aquela narrativa do colono, da primeira quadro que a gente viu, é mais difícil ainda, porque você não vai encontrar esse indígena aqui mais. E se é que esse indígena existiu, se é que esse indígena, na narrativa de Caminha, era dessa forma, entendem? Então, são questões a gente pensar. Alguém tem mais alguma questão? Isso, João. Eu acho que a situação ideal é essa, de que o evento como esse tenha essa oportunidade da gente aprofundar um pouco na história de Alagoas, entender que são diferentes populações em Alagoas, com histórias diferentes, com realidades diferentes, e além daquele senso comum, de dizer, por exemplo, eu podia ter chegado no primeiro slide aqui e apresentar para vocês que resumir os povos indígenas em Alagoas em uma frase. São muitos, pronto, são muitos. Mas é fácil dizer que são muitos, mas é difícil explicar quem são esses muitos. E eu tentei um pouco apresentar pelo menos alguns sentidos. Não consegui tudo, porque a gente vai passar pelo menos uma boa tarde e uma noite aqui vendo população por população. A gente não ia nem chegar até o final, até porque muitas dessas histórias nem foram escritas ainda, mas entender pelo menos o que tem em cada cor, em cada população, entender como é que se deu esse processo de formação, esses conflitos. O evento ele tem essa intenção de aprofundar um pouco mais nessa história indígena e permitir que a gente estude um pouco mais a fundo. Por quê? Nem todos nós temos a obrigação ou devemos nos tornar indigenistas, mas todos nós temos a obrigação de sermos cidadãos. Cidadãos no sentido de respeitar um e outro. Eu e João podemos discordar do que quisermos. Discordar que os povos indígenas têm direito a isso ou aquilo. A gente não pode reprimir, eu não posso reprimir João por pensar assim, nem João pode me reprimir por pensar diferente. A gente tem que viver em um ambiente de diálogo. E a intenção é essa, propiciar esse evento. Né? A gente não é obrigado a concordar com tudo, nem deve concordar com tudo. A gente pode discutir sobre as coisas, mas a gente precisa entender as coisas mais a fundo, aprofundar nas questões. Então, é isso. Alguém tem mais alguma questão? Eu gosto quando as coisas são presenciais, porque a gente anda, a gente ri, a gente conversa, a gente se vê. Eu participei de um evento com a professora Flora, a gente presencialmente é outra coisa. A gente anda, a gente conversa, é um negócio muito mais interessante. Aqui a gente tem que ficar parado, sentado, ou no celular, ou no computador, mas de todo modo à medida do possível nesse cenário de pandemia, que espero que passe logo, né? É porque acho que vocês ainda não foram vacinados, a não ser que alguém seja de maior. Por aqui, acho que Nairi foi, mas eu fui vacinado essa semana. Tomei minha vacina, agora estou
50% vacinado, vou tomar a segunda dose em breve, e, se Deus quiser, em breve todos nós poderemos, quem sabe, estar nos reunindo para discutir a questão indígena, discutir a história de Alagoas presencialmente, eu acho muito melhor a gente trabalhar. Alguém tem mais alguma questão? Esse silêncio é de matar, minha gente. Dói o fígado. Eu não consigo me acostumar. Então, eu acho que, não havendo mais questões para a gente colocar, eu vou deixar aqui no chat isso, Naria. O povo que a gente tocou foram os primeiros a se vacinar no Nordeste. E a intenção é essa. Hoje, grande parte dos povos indígenas estão vacinados, que tenham essa vacina como uma solução. Acho que, no fim das contas, o que importa é que todo mundo esteja vacinado. Que estejamos todos seguros contra esse vírus. Mas, não havendo mais questões, a gente, dentro do possível, eu tentei, no caso, apresentar esse pouco da história de indígena de Alagoas. Não sei de tudo, não sou lá o maior pesquisador ou o pesquisador da história indígena de Alagoas, pesquiso muito mais os povos do sertão, mas tentei para vocês trazer aqui essa fala e contribuir com o evento, contribuir e aprender também com vocês algumas coisas. Então, é isso. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail para caso alguém queira entrar em contato para pedir o slide, ou pedir alguma indicação, alguma coisa, algum material, pode ficar à vontade que estamos aqui para isso. Deixa eu colocar. Tiago, quer assumir, Tiago? Eu acho que você tem uma fala final? Sim, vou encerrar. Então, queria agradecer novamente o professor Vinícius e também a professora Bruna por se disponibilizarem para essa palestra, para esse mini curso. E eu também gostaria de agradecer a todo mundo que participou. E também eu queria falar que eu aprendi bastante com esse mini curso. Eu acredito que também todo mundo aqui aprendeu bastante também. Então, foi uma experiência muito boa, muito proveitosa. E um aviso da organização é que o certificado de vocês vai estar disponível em breve. Então, fiquem atentos em relação a isso. E no mais é isso. Obrigado novamente e boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Agradeço a paciência. Desculpa qualquer coisa. Estou à disposição.